Nós celebramos o quarto domingo da quaresma, e tal como lhes dizia, o quarto domingo da quaresma e o terceiro domingo do advento são domingos que nós chamamos da alegria. Um é chamado Letare, o outro é chamado Gaudete. Nós celebramos hoje propriamente esse Gaudete, esse domingo da alegria, o domingo do Gaudete, que nós celebramos hoje nesse quarto domingo da quaresma. E essa alegria que nós celebramos hoje é uma alegria que nos desafia, nos interpela e nos convida a interpretar a alegria e a felicidade de uma maneira totalmente diferente. Olha, quando se fala de alegria, nós temos a tentação de interpretar a alegria a partir de momentos. Se eu falasse assim para você, você é feliz? Você vai dizer, padre, eu sou feliz quando eu faço isso, quando eu estou com fulano, com cicrano, quando eu estou experimentando essa ou aquela experiência. Quando para nós que somos cristãos essa alegria é um dado que não está condicionada, não está submetida às coisas, às realidades, às diversas circunstâncias, porque é uma alegria enquanto um estado daquele que reconheceu Jesus como seu Senhor. Quem reconhece Jesus como seu Senhor e que caminha na dinâmica desse senhorio, experimenta essa alegria. Pode até ser que você tenha momentos tristes, situações difíceis, mas essa alegria jamais se afasta do seu coração, e é propriamente essa alegria que nós celebramos hoje, e que é preciso que nasça no seu coração. No entanto, para uma vida plenamente alegre, plenamente feliz, tal como o Senhor espera de nós, é preciso que nós observemos aquilo que a primeira leitura nos orienta. Deus não olha as aparências, Deus olha primeiro o coração. E o coração, nas Sagradas Escrituras, ele não é propriamente isso como nós compreendemos hoje. Nós temos uma visão muito romântica do coração, o coração como algo bonito, que refere sentimentos esse ou aquele outro. Mas o coração nas Sagradas Escrituras é uma realidade muito importante. No coração é o núcleo de intenção do ser humano, é onde ele decide o bem e o mal. É o que nós chamamos hoje, contemporaneamente, de consciência. Isto é, e a igreja tem uma definição muito bonita da consciência. Na Gaudium et Spes número 22, vai dizer o seguinte, que a consciência é o sacrário inviolável do ser humano, no qual ele ouve a voz de Deus, no qual Deus fala com ele. Ou seja, a consciência é essa instância, essa realidade da nossa vida, na qual nós podemos escutar a Deus que nos fala. Portanto, quando Deus fala aqui que Ele olha o coração, Ele olha a sua consciência, a sua formação de valores, a sua percepção da realidade. E se você for ler a filosofia contemporânea, vai dizer que consciência é sempre consciência de, consciência própria, consciência do outro, consciência do mundo que me cerca. Portanto, quem afirme, quem não me possibilita conhecer a mim mesmo, é sempre um outro. E por que não a consciência de que Deus nos habita? Quando, portanto, Deus envia Samuel à casa de Jessé, Jessé é convidado a descobrir, ou seja, a trazer o verdadeiro rei de Israel. Até porque o reinado nunca foi algo querido por Deus. O povo queria um rei. Tem uma passagem em Samuel ainda, que o povo fala assim, nós queremos um rei. Samuel fala, Deus está dizendo, se você for ter um rei, ele vai cobrar impostos, tudo que você produz, você vai ter que dar para ele, boa parte, você que vai ter que manter sua corte, as suas concubinas, tudo que você vai ter que manter. Não, a gente quer um rei, que nem o povo todo tem um rei, nós queremos um rei também. E por que Deus não quer dar um rei para o povo? Porque na teologia da relação entre Deus e o rei do povo era o próprio Deus, e Deus não queria que houvesse um outro rei, que não ele mesmo, para cuidar do povo. E o povo bate o pé, nós queremos um rei, e Deus lhe concede um rei. O rei que eles dão é Saul, e Saul não leva a finco, não faz bem a sua missão, a ponto de Deus rejeitar a Saul, e precisar escolher um outro rei. E esse rei é propriamente Davi. É por isso que Samuel está na casa de Jessé. Mas quando Samuel chega até lá, ele cai naquele erro de olhar as aparências e não a essência. Ele vê Eliabe, e com certeza Eliabe devia ser um rapaz de porte forte, alguém que visivelmente passasse uma ideia de comando, de liderança. Só que Deus assevera para Samuel e diz, olha Samuel, você está vendo as aparências, eu que sou Deus, enxergo o coração. Deus está dizendo, eu enxergo esse núcleo de referência fundamental, eu enxergo o que as pessoas são de fato, eu não estou olhando meramente para o aspecto físico,
E essa atenção que o Senhor chama para Samuel, chama para todos nós, para você que nos acompanha, para essa pequena equipe celebrativa que está aqui conosco. Nós precisamos romper com o véu da aparência e adentrar na dinâmica da essência. O que é o véu da aparência? Padre, então o senhor está dizendo que quando eu olho a pessoa, eu tenho que adentrar no coração dela? Não, porque você não vai conseguir fazer isso. A grande questão é que você não pode tomar a aparência como uma realidade que justifica as decisões. Quantas pessoas pegam e falam: padre, eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de cicrano. Graças a Deus, você tem que ir com a sua, concorda? Tem que ir com a cara dos outros. E muitas vezes a gente carrega no coração isso. Ah, olhei para fulano e cicrano, não converso por causa disso, aquilo outro, mas você nem conhece a pessoa. Nós precisamos, nessas coisas mais simples que eu lhe disse, e nas mais complexas da vida, não nos deixar movimentar pelas aparências, pelo superficial, mas para aquilo que é essencial em nossas vidas. Eu tenho repetido uma frase de Santo Agostinho, nessas homilias, que diz o seguinte, ele fala: olha, naquilo que é essencial, a unidade, naquilo que é contingente, particular, a liberdade, mas em todas as coisas, a caridade. Isto é, na vida, tem coisa que é essencial. Vamos trazer para nós aqui hoje. Viver a quarentena é essencial. Viver em casa com os nossos, nos resguardar, tudo isso é essencial. Nisso há unidade. Agora, como você vai ficar na sua casa, o que você vai fazer na sua casa, quais são as interações que você vai ter, contingência, particular e, portanto, liberdade. Mas quer nas coisas essenciais, quer nas coisas contingentes e, portanto, não essenciais, a caridade. O amor de Deus que tem que estar em todo momento. E quando nós entramos nessa dinâmica interior, de perceber o essencial, não parar nas aparências, nós adentramos propriamente nessa cura do cego que nos é apresentado no Evangelho. Olha, gente, não pensem vocês que Jesus está curando meramente uma cura física. Até porque, vamos falar a verdade, é muito pouco, não é? Curar um cego, voltou a enxergar, o que isso tem a dizer para nós hoje, nesse momento que nós estamos vivendo? Não estou falando que uma cura física não seja importante. Estou dizendo que, no contexto do Evangelho, São João, quando relata esse milagre de Jesus, que ele interpreta sempre na dinâmica de sinal, não que ele não acredita no milagre, é um milagre, mas o milagre tem um tom de sinal. Ele acena para aquilo que Jesus é. Quando ele cura esse cego, ele está dizendo que Jesus está acima da enfermidade. E mais do que isso, como ele cura o cego, nos apresenta uma mensagem muito bonita. Perceba que, gente, Jesus já curou o servo do centurião à distância. Jesus levantou os mortos. Jesus curou de diversas maneiras. Ele não precisava cuspir no chão, fazer lama e passar nos olhos do cego. Não precisava disso. No entanto, entenda uma referência bonita que nós podemos fazer. Eu peço licença, evidentemente. Isso não é algo meramente teológico, mas nos lembra de Gênesis, quando o Senhor cria o homem e a mulher e o cria através do barro. O que o Senhor faz? Molda o barro e depois insufla nas narinas do ser humano o seu hálito e ele se torna um ser vivente. E não é muito o que o Senhor faz hoje? Olha o barro, olha a saliva, ele faz lama e passa nos olhos e o manda na piscina de Siloé para que ele se lave. E ao se lavar, ele volta a enxergar e aí entra num grande problema. E esse grande problema me faz pensar que quem era mais cego não era o cego físico, o mendigo que estava precisando da cura do Senhor. Eram os fariseus. Ô, gente, vamos ser sinceros. Ainda que você não tivesse familiaridade com a pessoa, se alguém que é cego, que você conhece, que talvez vivesse essa condição mendicante como vivia esse homem, ele aparece enxergando, a gente ia ficar feliz, não é? Nossa, é uma grande graça, olha, você está enxergando. A partir de agora você adentra na comunidade de uma maneira diferente. Ia ser uma alegria para todos. Olha a preocupação dos fariseus. Eles estão preocupados que aquele que curou o cego, o curou em dia de sábado. Eles estão preocupados em saber quem é que curou e não quem foi curado. Ou seja, eles vivem uma cegueira muito mais profunda que a desse cego. E esse cego nos ensina algo muito mais bonito. Perceba que quando Jesus passa o barro nos olhos dele e o manda para a piscina de Siloé, ele não saiu curado lá. Ele é curado quando ele lava os olhos, porque ele obedeceu. Ao obedecer, ele recebe a cura. Mas a grande graça é que depois ele fica perto de Jesus. Jesus sabe que o expulsaram e vem conversar com ele. E ao conversar com ele,
Jesus fala: você acredita no Filho do Homem? Ele fala: Senhor, me fala para que eu creia. Ele fala: sou eu que está falando com você e que você está vendo. Ele se prostra e reconhece que ali está o Filho do Homem. Mas olha que interessante, talvez nos visite o pensamento: ah, padre, mas também Jesus curou ele da cegueira, evidente que ele ia acreditar em Jesus, mas ele não tinha visto Jesus no primeiro momento, ele não sabia qual era a fisionomia de Jesus. Ele acredita em Jesus por uma adesão de fé. Isso para tirar da nossa cabeça, sobretudo nesse tempo, o povo que fala: padre, eu sou que nem Tomé, eu preciso ver para crer. Mentira, ninguém acredita depois de ver, nós cremos e depois vemos. Essa dinâmica é mentira, e muitas vezes desculpa para que a pessoa não viva na comunidade. Essa é a grande questão que se apresenta muitas vezes. Nós precisamos nos deixar recriar pelo Senhor, recriar essa visão que nos impede de enxergar os outros. Muitas vezes nós somos que nem os fariseus, o mundo está precisando de uma coisa essencial e nós preocupados com coisa extremamente secundária. Bobeira, gente. Outra cegueira que nos visita muitas vezes é a cegueira do individualismo. Quantas vezes nós só pensamos em nós mesmos, vivemos desse ensimesmamento, eu mais eu, vezes eu, e não conseguimos compreender o outro. Eu tenho falado nas missas: olha, gente, essas situações de crise que nós vivemos, aliás, toda crise que você viveu na sua vida, ela coloca em evidência aquilo que você é. Pode parar para pensar. Quando você vive uma crise, seja familiar, pessoal, algum sofrimento, alguma dificuldade, as suas forças são testadas, e quando suas forças são testadas, você descobre o que está forte em você, mas descobre o que está débil, o que está fraco, as suas misérias, porque a crise nos possibilita um conhecimento mais pontual sobre nós, mas ao nos mostrar algo pontual, algo doloroso, nos possibilita caminhar nesse crescimento, e é o que nós estamos vivendo hoje. Quanto egoísmo não foi apresentado hoje diante de nós? Individualismo, esquecimento de quem está perto de nós. Quantas vezes nós vimos e ouvimos pessoas falando: ah, mas eu não sou do grupo de risco. Uma frase dolorosa que nós ouvimos. O povo fala assim: não, gente, fique em paz, é só quem é grupo de risco, quem está com mais de 60 anos que é grupo de risco, o resto, então não vamos nos preocupar. Sabe o que está por trás disso? Uma compreensão de quem que é idoso não é gente que nem você, não é ser humano que nem você. Ou seja, nós precisamos superar uma mentalidade muito errada que nos visita, gente. Não existe vida descartável, não existe. Você imagina o sofrimento dos médicos na Itália que estão dizendo o seguinte: ó, você tem que viver, você vai morrer. Imagina o sofrimento de uma pessoa ter que dizer isso, porque não existe vida melhor que a outra, não existe vida menos sagrada e vida mais sagrada, tudo é vida. Quando nós não conseguimos perceber isso, nós estamos mais cegos que o cego do Evangelho, que pelo menos foi curado, e não voltou somente a enxergar fisicamente, começou a enxergar Jesus. Olha o que nos diz a segunda leitura: tudo que é feito na escuridão, em segredo, quanto obra das trevas, uma hora vai ser trazido para a luz, e ao vir para a luz se torna luz. É por isso que o Senhor nos chama hoje: desperta o que dormes, desperta do sono do individualismo, da indiferença, da falta de percepção da realidade, levanta, e Cristo Jesus resplandecerá em você. Portanto, eu sei que muitos de nós estão sofrendo muito nesse momento. Há pessoas que já tinham algumas situações pessoais, ansiedade, pânico. Olha, não se entrega a isso não. Eu sei que você não pode dizer: ah, eu não vou sentir isso, eu não vou pensar aquilo, eu não vou ter sentimento. Você não vai conseguir fazer isso. E se você disser, é pior, porque fica mais intenso. A grande questão é você saber suportar, mas tendo em vista a realização. Vamos firmar os pés no chão. Olha, a realidade está aí, está difícil, todos nós estamos vendo que está difícil, mas nós não podemos ceder ao sofrimento e nem caminhar com um otimismo muito grande. Nós temos que olhar a realidade com os pés no chão, mas com os olhos olhando para Deus, a fim de que essa situação gradativamente se resolva, melhore e nos possibilite viver bem tudo isso que nós estamos passando. Portanto, onde você está na sua casa, fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, num instante de silêncio, apresente ao Senhor seu coração, sua vida, sua história. Apresenta-lhe aquilo que está na sua vida e que muitas vezes tem lhe atrapalhado de viver a presença de Deus. Entrega ao Senhor nesse momento.
Fala para o Senhor que você quer fugir das aparências, adentrar na dinâmica da essência, que você quer ter a sua visão recriada, que você quer despertar do sono do individualismo e todos os sonos, as escuridões que muitas vezes você tem vivenciado em sua experiência de fé.